Olá, meu nome é Rebeca Maria, sou consagrada da comunidade de vida celibatária, tenho 26 anos, estou em missão aqui no Rio de Janeiro, na cidade maravilhosa, e me foi pedido para partilhar um pouco com vocês sobre esse caminho de discernimento do meu estado de vida. Eu sou neocelibatária, fiz os meus primeiros votos há 15 dias, mais ou menos, e me foi pedido para partilhar um pouco com vocês esse caminho de discernimento, olhando para a minha história e vendo os sinais de Deus ao longo da minha história de vida, né? Tendo um enfoque nesse ponto. E eu comecei esse caminho de discernimento do meu estado de vida em 2019, mas eu não poderia jamais começar a partilhar desta data, né, deste ano, porque muito antes Deus já ia mostrando ao longo da minha vida, da minha história, os sinais da condução dele, daquilo que ele desejava para mim, sonhou para a minha vida, né, aquilo que ele pensa de mim. E aí, um primeiro ponto que eu poderia partilhar com vocês é que antes do meu nascimento, a minha mãe me consagrou a Nossa Senhora, porque ela teve algumas complicações no parto e ela fez uma promessa que se eu nascesse bem, ela me consagraria a Nossa Senhora. E ali mesmo, ela já consagrou aquele parto, né, aquele momento nas mãos da Virgem Maria. E ela, como vista dessa consagração, colocou o meu nome, Rebeca Maria, como um agradecimento mesmo, né, à Nossa Senhora. E a minha infância toda foi vivida dentro da igreja. Meus pais eram do encontro de casais com Cristo, nós éramos da catequese, e depois ficamos na infância missionária, ali na paróquia, caminhando muito ativas, né, na paróquia. Mas, quando eu tinha 11 anos, os meus pais se separaram. E aí, a partir desse momento, eu comecei a me distanciar mais de Deus. E fui vivendo uma vida normal, assim, né? Dentro da realidade do mundo mesmo, fui vivendo uma vida normal, longe de Deus, ali. E aí, em 2011, Deus ele começou um processo dentro de mim, né? De um retorno, de um novo apaixonamento, de uma nova experiência com o amor dele. E a minha mãe, ela teve uma terceira gravidez. Eu tenho duas irmãs, uma de 24 anos e uma que vai completar 10 anos esse ano. E ela estava grávida dessa minha irmã mais nova e teve algumas complicações na gravidez que exigia mais cuidados e existia também um risco de que ou ela ou a minha irmã não resistisse. E naquele momento, quando ela soube da notícia, ela me pediu que se acontecesse algo, eu ficasse responsável pela minha irmã, caso acontecesse algo com ela. Aquilo gerou um efeito muito grande dentro de mim. Eu fiquei muito preocupada, muito angustiada e ansiosa na época, porque eu poderia perder a minha mãe e ganhar uma filha. Eu fiquei muito preocupada. Mas elas não sabiam, nem ela, nem a minha irmã do meio, não sabiam que eu estava tão preocupada assim. Só que na época eu precisava ser forte. Na minha cabeça, como eu sou a filha mais velha, eu precisava ser forte e eu precisava buscar forças em algum lugar. E eu fui para Deus. Foi o primeiro lugar que eu me lembrei que eu poderia ir. Foi para a Igreja Católica. Eu comecei a frequentar a missa diária na Igreja do Bonfim. Um pouco depois já me engajei na paróquia. Em novembro de 2011, a minha irmã nasceu e graças a Deus deu tudo certo. E no final de 2011 eu já estava engajada no conselho pastoral da paróquia. E fui caminhando ali, servindo na paróquia, frequentando a missa diária, mas chegou a época do carnaval, em 2012. E o fato de estar frequentando a missa diária não anulou o meu desejo, né, a minha vontade de ir para o carnaval. E aí eu fui com as minhas amigas, porque naquele ano a minha irmã estava recém-nascida, então a minha mãe não iria. Nós iríamos sozinhas. E aí eu fui com as minhas amigas e já no último dia do carnaval, eu acho que era o último dia, ou era o último ou era o penúltimo dia, um desses. Eu estava no circuito Barrondina, quem já foi em Salvador vai saber mais ou menos onde é, e o circuito é quase todo à beira-mar. E olhando para o mar, estava no intervalo assim entre um trio e outro. E olhando para o mar, eu tive uma experiência mesmo assim. Eu sempre quando eu conto essa história, eu costumo dizer que Deus foi onde eu estava.
e eu estava no carnaval, ele foi lá me encontrar. E aí ali, naquele lugar onde nada pareceria favorecer uma experiência de Deus, eu tive uma experiência com o amor de Deus e não sabia dizer isso ainda. Eu lembro que eu comecei a chorar muito, muito e dizia que eu queria ir embora. Qualquer pessoa que me perguntasse o que eu estava sentindo, eu dizia isso, que eu queria ir embora, que eu queria ir embora. E a minha irmã ficou muito chateada, porque o próximo cantor que ia vir era um cantor que ela queria muito ver. Mas eu bati o pé que eu queria ir embora logo. E aí a gente foi embora e no caminho todo ela ficou muito chateada. Foi o caminho inteiro para casa falando, reclamando e sem dizer, assim, sem saber o que estava acontecendo, né? E eu também não sabia dizer. Quando nós chegamos em casa, minha mãe perguntou o que é que tinha acontecido e eu não sabia dizer. A única coisa que eu sabia dizer é que eu sentia como se eu estivesse traindo alguém. Mas eu não sabia explicar o porquê que eu estava sentindo aquilo. Eu só sabia dizer que eu sentia isso. Eu sentia que como se eu estivesse traindo alguém. E aí, no ano seguinte, já em 2013, se aproximou a época do carnaval de novo. Nesse meio tempo, eu continuei frequentando a paróquia, comecei a caminhar com as irmãs franciscanas imaculatinas, que na época ficavam em Luiz Anselmo, comecei a trilhar um caminho com elas também, e cheguei a cogitar a possibilidade de entrar no convento. Mas uma das irmãs que me acompanhava lá, ela disse que acreditava não ser essa a via de Deus e falou que eu procurasse por novas comunidades. Nesse meio tempo eu fui procurar mesmo por novas comunidades, mas nunca tinha tido a experiência de chegar num lugar e dizer: é aqui, encontrei o meu lugar. Quando foi no carnaval de 2013, elas já estavam esperando para ver se eu iria ou não para o carnaval, porque eu tinha dito que depois daquela experiência eu nunca mais pisaria em um circuito de carnaval. E aí elas não sabiam ainda, mas eu já estava me organizando para ir para o Reviver. Eu não sabia que o Reviver era da comunidade Shalom, não sabia nada. Eu só sabia que era uma oportunidade que era gratuita e eu poderia viver o carnaval fora do circuito de carnaval. E eu fui para o Reviver com esse intuito, de ter uma experiência diferente, mas eu não sabia o que viria depois. E aí, logo depois, eu comecei a frequentar o grupo de oração, fiz um caminho mesmo na obra, depois ingressei no vocacional. Em 2015, eu fui em missão para Ananindeua, no Pará. E aí, eu lembro que quando eu cheguei lá, demorou um pouquinho e os irmãos já ficavam, assim, meio que tirando onda comigo, né? Falando que achava que eu ia ser comunidade de vida e celibatária. Mas eu não levava muito a sério, não, essas brincadeiras, porque eu acreditava muito na voz de Deus, assim, né? Então eu falava: eu vou focar na voz de Deus, o que vier de fora eu vou ignorar. E era esse movimento dentro de mim, eu literalmente ignorava. Eu ficava um pouco chateada às vezes, mas ignorava. E eu lembro que uma vez, rezando em um dos encontros vocacionais, eu sentia muito forte no meu coração que aquilo era a voz de Deus, que eu seria consagrada da comunidade de vida e celibatária. Mas eu não acreditei, porque eu não acreditava que Deus falaria de um estado de vida e um caminho vocacional, né? Eu estava discernindo ainda se a vontade de Deus para minha vida era o carisma Shalom, era a comunidade de vida, a comunidade de aliança, mas Deus já colocava essa semente no meu coração, que não era aquele o momento de descer, né, de trabalhar aquilo, mas já era uma semente que Deus lançava. E aí eu fui trilhando o caminho, ingressei no postulantado, mas nunca cheguei a partilhar com nenhuma das minhas autoridades sobre isso, porque eu acreditava de fato não ser aquele o tempo, mas ia guardando tudo isso dentro do meu coração. Quando eu cheguei aqui na missão do Rio de Janeiro, em 2019, eu cheguei como D2, discípula de segundo ano. E aí eu lembro que eu pedi à minha formadora comunitária para viver o retiro dos candidatos, mas de uma forma muito despretensiosa. E ela deixou que eu fosse para o retiro, foi uma grande surpresa na época. Eu fui para o retiro, logo depois fui partilhar com ela e juntas nós discernimos que era o tempo de começar um caminho de discernimento. Ainda que não fosse um caminho para discernir logo, mas começar, né, esse processo. E eu comecei esse processo de discernimento e foi a partir desse processo que eu fui tendo um olhar diferente
acerca da minha história de vida, acerca dos sinais de Deus, daquilo que Deus foi fazendo. E eu me lembro muito de um testemunho do Moisés, quando ele vai falar do caminho, né, de discernimento do estado de vida dele, que ele usa muito uma frase que ele diz, né? As minhas origens remontam a ti, Senhor. E ele conta esse caminho de discernimento. E hoje eu também posso dizer, olhando para a minha história, que as minhas origens remontam a Deus. Eu consigo ver a condução de Deus em tudo, até naquilo que era uma experiência de dor. Deus transformou em amor e me mostrou ali um sinal da eleição dele por mim e um sinal do caminho do meu estado de vida, da forma como ele quer ser amado por mim e quer que eu ame aqueles que ele me enviar. E eu sou muito feliz já eu sou neocelibatária, né, já nesses 15 dias mais ou menos de primeiros votos no celibato, mas desde sempre no coração de Deus. E conto com as orações de vocês nesse caminho e podem contar com as minhas orações também. Sempre nós precisamos pedir a Deus essa graça de ter um olhar espiritual acerca da nossa história, porque é desde sempre que Deus fala, que Deus conduz, que Deus intervém na nossa vida e sempre em vista de algo. Eu acredito muito nisso e teriam muitos outros sinais para partilhar com vocês, mas eu quis trazer esses que são os mais marcantes, os mais fortes assim para mim, né? De ver a mão de Deus que desde sempre me preparava, me consagrando a Nossa Senhora, e ver a mão de Deus que desde sempre ia mostrando ali na minha primeira infância, já naquilo que eu gostava e do que eu não gostava, a presença dele, a condução dele, a mão de Deus que me deu uma experiência de base de fé, uma base familiar boa. A mão de Deus que foi construindo tudo em mim, né? Em vista de algo sempre, sempre em vista da missão que ele queria me confiar. E é isso, sou muito grata a Deus por tudo que ele fez, por tudo que ele me permitiu viver, porque de tudo ele tirou e tira sempre um bem. Shalom.